Boa tarde, meus irmãos, meus amigos. Estaremos hoje fazendo aqui um estudo bíblico sobre o batismo, né? E pegando como tema, né, como base, as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia Sagrada. O batismo, como definição, o verbo batizar se origina do termo grego baptizo, que significa imergir, mergulhar, cobrir, né? Estar debaixo, totalmente coberto. Em resumo, seria realmente uma imersão, um mergulho. Esse é o significado, né? A definição da palavra batismo, que vem tanto do grego como também, né, do latim. E nós vamos hoje estar trabalhando aqui a questão da origem do batismo cristão. O batismo cristão ele tem a sua origem na pregação e no ministério de João Batista, que foi o precursor do Messias, né? Ele veio antes do Messias para preparar o caminho dele. Eu queria convidar você, se você tiver com uma Bíblia aí, para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 3. Nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Do versículo 1 até o 12, para iniciar aqui esse momento, tá bom? Então, se você puder, você pode estar pegando aí sua Bíblia e conferir comigo. Diz assim, Mateus 3, do versículo 1 até o 12. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém? Então nós vamos estar orando, pedindo a Deus para nos abençoar nesse estudo dessa tarde. Seja bem-vindo aí, missionária Eliane, né? Nosso amigo aí também, Hernani, de Carvalho. Um prazer ter vocês aí conosco nesse estudo, né, bíblico, que estaremos hoje falando sobre o batismo. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais essa tarde que o Senhor nos concede de vida, pela oportunidade que temos de estar com saúde, com vida, com tempo para poder separar para o Senhor na meditação, no estudo da Tua Palavra. Eu lhe peço que o Senhor venha estar nos conduzindo, que o Senhor venha estar nos dando discernimento para compreender as Tuas Sagradas Escrituras e podermos assim, ó Deus, experimentar as bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas através da Tua Palavra. Nos abençoa na compreensão desse assunto que é o batismo e nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado
pelos meus amigos que estão nos acompanhando, a missionária Eliane, lá de Pedralva, o Hernanes. Que o Senhor esteja a todos nos abençoando e aqueles que também estarão vendo a gravação ou até participando conosco aqui ao vivo. Pois essa oração eu faço em o nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Edson também, nosso amigo, né? Seja bem-vindo. A gente sempre tem feito, né, o Café com Esperança, que é um momento de oração e meditação da palavra, né? No qual a gente dá oportunidade para pedido de oração. Mas hoje Deus tocou em meu coração de estar aproveitando também esse tempo ainda de pandemia para compartilhar alguns assuntos, né, que eu acho que são muito importantes, o conhecimento das pessoas, né? E o batismo, né, é um estudo que eu acho muito importante. Além de outros que eu vou estar começando agora, estar gravando direto pelo Facebook e depois colocando no meu canal no YouTube para quem quiser acompanhar mais para frente. Então, como eu estava falando aqui no início, né, o batismo, a palavra, né, a definição da palavra batismo, ela vem do verbo batizar, que se origina do termo grego baptizo, né, a expressão, e que significa emergir, mergulhar, cobrir totalmente. Então é o significado da palavra, né, baptizo. Quando você vê na Bíblia assim escrito a palavra batizo, é a mesma coisa que você dizer mergulho, é a mesma coisa que você dizer imersão, né, estar debaixo totalmente coberto. Isso é muito importante mais para frente no que a gente vai estar trabalhando aqui na questão desse ensino do batismo na Bíblia. Nós vamos ver, como eu falei, né, a origem do batismo cristão. E esse texto que eu li, ele mostra para nós que João Batista foi o primeiro, né, a praticar essa questão do batismo. Por isso que a gente colocou aqui, o batismo cristão tem a sua origem na pregação e no ministério de João Batista, que foi exatamente o precursor do Messias. E aqui nesse texto a gente vê algumas coisas, né? Como era a pregação de João Batista, como era a vida dele, né? Então ele pregava o quê? O arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele pregava o reino de Deus, pregava o arrependimento. Ele estava ali para preparar o caminho do Senhor, como diz aqui as Escrituras, né? E João Batista, ele tinha uma vida diferenciada, né? Ele foi uma pessoa que viveu no deserto, como está dizendo aqui no versículo 4, né? Este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então, o estilo de vida, né, de João Batista é um estilo bem radical, né? Vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre e se vestia com pelos de camelo, né? Cinto de couro. É uma pessoa assim bem exótica, né, para o seu contexto. E diz aqui no texto que várias pessoas, né, lhe pregava a salvação, o arrependimento, a fé no reino de Deus. E muitas pessoas iam lá confessando, né, seus pecados, se arrependendo e sendo batizadas por ele. Então esse é o contexto, né, do batismo. E João Batista não pegava leve não, ele pegava pesado mesmo. Tanto é que está dizendo, né, no versículo 7 e 8, e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele pregava mesmo a palavra dura muitas vezes, né? Se quiser mesmo se batizar, se arrependa de verdade. Produza frutos de arrependimento. E a palavra arrependimento também vem da palavra grega, né? Que a gente conhece como a palavra metanoia, que é a mudança de mente. Então ele estava propondo para eles, arrependam-se, mudem de mente e produzam frutos, né? Frutos dessa mudança, resultados. E hoje nós estamos vivendo um momento assim meio complicado, né? Que algumas pessoas se batizam por muitos motivos, né? Fazer parte do grupo, estar ali,
Mas a gente vê que João Batista, desde a origem, né, a motivação para se batizar era o arrependimento. Era reconhecer que é pecador, reconhecer que precisava de Deus, que precisava se arrepender, mudar de mente e produzir os frutos, né, que fossem realmente dignos desse arrependimento. Mas além disso, né, a origem foi em João. Uma coisa também que nos chama a atenção é que o batismo de João, ele foi uma preparação para a obra de Cristo. Em Mateus 3, de 11 a 12, ele destaca isso, né? Em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro do seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então, o batismo de João, ele foi também uma preparação para a obra de Cristo. Ele apontou para Jesus, né? Eu estou batizando vocês aqui, ó, com esse padrão aqui do arrependimento, do convencimento, trabalhando na mente, né, de vocês, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? O Espírito Santo é que viria realmente transformar a pessoa por dentro, né? Fazer a pessoa passar pelo novo nascimento. E com fogo no sentido de purificação. Ele vai vir para libertar de todo pecado, purificar de todo mal. Então é o processo do batismo de Jesus. E mais uma coisa aqui sobre a origem do batismo cristão, é que o próprio Jesus foi batizado por João. No capítulo 3, ainda, no versículo 3 a 17, mostra para nós o batismo de Jesus. Eu vou ler aqui para vocês. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então está aqui, né, o próprio Jesus aprovando, né, o batismo de João como a origem do batismo cristão. Ele mesmo foi batizado por João Batista. João o reconheceu e não queria batizá-lo porque se sentia até indigno, porque ele sabia que ele era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele não tinha erro nem pecado, nem teria que se arrepender. Mas como Jesus disse para ele: não, calma, me batiza, porque a gente tem que cumprir aqui a justiça. Tem que servir para dar exemplo e tem que servir para cumprir tudo aquilo que o Pai mandou. Então, João batizou e houve a manifestação do próprio Deus, em que se abriu os céus e viu o Espírito descendo como pomba sobre ele. E o próprio Deus falou com a voz do céu, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, o próprio Deus também aprovou o batismo cristão, se manifestou de uma maneira clara para mostrar, né, essa origem do batismo cristão. Nós veremos ainda alguns outros pontos, irmão. Não sei se vai dar tempo para falar sobre todos, mas a nossa intenção é falar nesse estudo do batismo, pelo menos, né, essa questão da definição da origem do batismo cristão, que foi o que a gente falou, a instituição do batismo cristão, a observância do batismo cristão, o tempo do batismo, a forma do batismo e o significado do batismo. São 7 pontos, né? Nós falamos aqui 2 e agora vamos seguir aqui para o 3, tá bom? Isso aí, Edson. Obrigado aí a participação, né? Exatamente, né? Batismo significa imersão,
mergulhar, como eu falei aqui também. Agora nós vamos para a parte que fala sobre a instituição do batismo cristão. A origem do batismo cristão foi iniciado com a pregação e ministério de João Batista. O próprio Jesus foi batizado por ele e Deus o aprovou. Agora nós vamos falar sobre a instituição do batismo cristão. A celebração do batismo foi instituída pelo próprio Cristo. Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15 e 16. Nós vamos ler então aqui esses dois versículos, tá? Você pode abrir na sua Bíblia também. Mateus 28. Muitos sabem de cor, né? Mas eu quero ler para não perder nenhum detalhe aqui do texto escrito. Mateus 28, 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Então, na verdade, o que acontece? Nós vamos estar vendo aqui nesses textos que Jesus, o próprio Jesus, ele instituiu, ele oficializou o batismo cristão como uma ordenança, como um mandamento. E aqui é o próprio Jesus, depois de morrer, ressuscitar, nos últimos momentos com os discípulos, ele dá para eles aqui novamente a grande comissão, né? O que eles deveriam fazer? Qual é a ordem principal? É ir fazer discípulos. Mas o que era para fazer com discípulos? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo foi uma ordem dada direta por Jesus. Foi instituído, oficializado. E Marcos 16, 15 e 16 também fala sobre isso. Então vamos abrir aqui, também nesse texto. 16, versículo 15 e 16. Que diz assim: e disse-lhe Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então está aqui muito claro, né, os dois textos, tanto dando a ordem, né, que a gente deveria fazer discípulos, pregar o evangelho para todos, como levá-los ao compromisso do batismo, a fazer, né, esse ato simbólico, mas que fosse fruto, né, do arrependimento e da entrega ao Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Então, o próprio Jesus deixou bem claro. O batismo é, portanto, né, uma ordenança deixada por Cristo para ser observada por todos os que creem nele. Quem crer e for batizado será salvo. Então é importante, né, essa questão da crença. Eu creio não apenas, né, como o diabo que estremece, mas não obedece, mas eu creio para obedecer. Embora seja uma ordenança, o batismo não é um sacramento, pois só a verdadeira fé é que pode salvar. Lucas 23, de 42 a 43, né, você pode ler depois com calma, mas é o texto que estava um ladrão ao lado de Jesus, né, morrendo na cruz junto com ele, e o ladrão falou para ele: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, né, ele é uma ordenança. E se a gente puder cumprir, é claro que a pessoa que crê vai cumprir. Mas o que a gente precisa para ser salvo é realmente crer. Né? Por isso que eu estou falando, é um sacramento, tem que me batizar para ser salvo. Não é isso. O batismo não salva. O batismo é um símbolo da nossa fé. É um sinal, né, que a gente está confirmando: eu quero isso para a minha vida. Agora, quando acontece uma exceção de alguém que não tem tempo de se batizar, se ele tão somente crê realmente em Jesus, ele será salvo. Esse homem aqui não pôde ser batizado e Jesus respondeu para ele que hoje mesmo
estarás comigo no paraíso. Então é muito importante ter esse entendimento, né? Jesus deu essa ordem, esse mandamento, e a gente deve obedecer. Porém, se por algum motivo não for possível cumprir nessa terra, não podemos deixar de crer, de entregar nossa vida a Jesus com arrependimento e fé. Amém? Além da instituição do batismo cristão, que foi o próprio Jesus que instituiu, oficializou, a gente pode também perceber a importância da observância do batismo. Podemos dizer que há pelo menos 3 razões para o discípulo de Cristo se batizar. Então nós vamos ver agora, nessa questão da observância do batismo, algumas razões, né? 3 razões para o discípulo de Cristo querer se batizar. Entrou também a Jaqueline aí. Seja bem-vinda, Jaqueline. Prazer ter você com a gente também, tá? Deus abençoe sua vida, sua família. E hoje nós estamos fazendo um estudo, tá? Sobre o batismo. Fica à vontade para participar também. Então vamos lá. O primeiro motivo, né? A primeira razão é para obedecer ao mandamento deixado por Cristo. Mateus 28, 19, que a gente leu, né? Portanto, ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem crê precisa obedecer, né? Como diz lá em João 15, versículo 14, né? Que a gente precisa, né? Vamos ler lá, João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, quem crer, né? Quem quer ser realmente amigo de Jesus, ele passa a obedecer os seus mandamentos. Né? Então, é muito importante a gente ter esse entendimento, claro, né? Para que não fique questão de dúvidas, né? Então, nós devemos nos batizar exatamente porque foi um mandamento de Jesus e quem crê, ele obedece. Além disso, a gente também precisa se batizar para testemunhar publicamente, né, a nossa fé em Cristo. Então, muito importante também ter esse entendimento. Né? Vamos nos batizar também para dar um testemunho público de fé. Convidar nossos amigos, parentes, os irmãos em Cristo, a todos, né, para dizer, não, realmente, agora estou entregando a minha vida para Jesus, eu estou até assumindo um compromisso com Ele. E terceiro, e último motivo, né, a razão, é para se tornar-se um membro oficial da igreja. Quando Pedro pregou lá, né, em Atos, a primeira pregação dele, com 3.000 pessoas que se converteram, eles creram na palavra, foram batizados e agregados à igreja. Né? Se tornaram membros oficiais da igreja. Então, para que a gente possa assumir também nesse compromisso com Cristo e com a sua igreja, a gente precisa também passar por esse processo do batismo. É muito importante a gente ter esse entendimento claro. Estou vendo aqui os comentários dos irmãos. Vocês podem ficar à vontade, tá? Quem quiser comentar também alguma coisa aí que eu vou lendo, tá? E aí vocês vão participando juntamente comigo. O objetivo exatamente é esse, né? A gente ter aqui um momento também de compartilhamento. Então, a observância do batismo, né? É exatamente a gente entender que tem essas 3 razões para a gente poder se batizar. Então, voltando a repetir, né? Para obedecer o mandamento deixado por Cristo, para testemunhar publicamente a sua fé em Cristo e para se tornar um membro oficial da igreja. Quero fazer parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos prosseguir então. O tempo do batismo. Vamos ler aqui alguns textos, né? Marcos 16, 16 e Atos 8, 35 a 38, e responder aqui uma pergunta que é muito importante.
Quando é que alguém pode ser batizado? Então vamos lá. Marcos 16, 16. A gente acabou de ler, mas só para dar uma relembrada, né? Diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E o outro texto é Atos 8, do 35 a 38. Atos 8, de 35 até o 38. Diz assim, então Filipe, abrindo a sua boca e começando desta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Então, com base nesses versículos, né, ele faz a pergunta, quando é que alguém pode ser batizado? O que vocês acham? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Vou até reler aqui o texto, né? E aí vocês podem ler. Primeiro, né? Marcos 16, 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E Atos, capítulo 8, do versículo 35 ao 38. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja salvo, batizado? E disse Filipe, é lícito se crer de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém? Então, qual a resposta aí que vocês dariam? Como está aqui escrito, né? Quando é que alguém pode ser batizado? Então, fique à vontade aí para vocês darem também a opinião de vocês. Estou só olhando aqui rapidinho. Então, como está aqui no texto, né? É quando a pessoa crê de todo o coração. Como o eunuco perguntou aqui e como Jesus respondeu. Quem crê e for batizado. Então, para ser batizado, o requisito principal é crer. O essencial não é o tempo, mas a autenticidade, né? A veracidade, a convicção de uma conversão e de uma certeza de fé. No caso aqui do eunuco, ele até se batizou ali naquele mesmo momento. Ele ouviu a palavra, creu e se entregou e creu de todo o coração. Mas hoje há tantas doutrinas, né? Tantas denominações, tantos ensinamentos que tem se feito necessário, né? Dar um preparo para a pessoa entender, né? O que ela está entrando, né? Qual a igreja que ela está entrando. Se o Cristo que está sendo apresentado para ela é o que ela realmente quer. E hoje tem sido pregado assim um evangelho, né? E algumas palavras muito diferentes do que o Senhor Jesus pregou. Um evangelho muitas vezes meio que egoísta, né? Meio que egocêntrico, pensando no eu. E é como a gente vê aqui, o evangelho que Jesus pregou, o batismo, né?
que foi originado de Jesus é um batismo de arrependimento, né? De mudança de vida. E por conta disso que a gente precisa também explicar para as pessoas, né? Para saber se realmente é isso que elas querem, se elas estão realmente entregando a sua vida a Jesus, se elas estão dispostas, né, a tomar a cruz, a renunciar ao seu próprio eu e seguir a Jesus, né, como Senhor e Salvador. Então, mas o que é importante realmente, independente do tempo, é crer em Jesus de todo o coração. Esse é o padrão de Deus para a nossa vida, para a nossa fé, né? É muito importante a pessoa ter esse entendimento, né? De crer, de depositar a sua convicção em Jesus, como único Senhor e Salvador. No ponto 6 aqui, ele vai falar sobre a forma de batismo, né? Embora a gente esteja até aqui respeitando, né, os nossos irmãos de outras denominações que pensam diferente, né? Para nós, né, os crentes batistas, eu sou da Igreja Batista, né? E o nosso entendimento da forma bíblica para o batismo é a imersão. E nós apontamos aqui 3 razões para isso. Por que a gente acredita, né, que o batismo que a gente vê como bíblico, que tem na Bíblia, é o batismo por imersão, né? Como eu falei, imersão é você mergulhar, né, a pessoa. Então, primeiro, porque o significado do termo baptizo, né, o significado da palavra batizo, como a gente falou lá no grego, né, é baptizo. E ele significa isso: imersão, mergulho. A pessoa está totalmente coberta, né? Segundo, é que a prática histórica. João no Rio Jordão, o próprio Jesus foi batizado no rio, o que implica necessariamente em mergulho. E onde está escrito ali as palavras, né? E o batizou, ele está querendo dizer o seguinte: mergulhou. Então ele não jogou só um pouquinho da água, né? Ele realmente mergulhou Jesus no Rio Jordão. A prática histórica mostra que João Batista, Jesus, praticavam o batismo por imersão, por mergulho. Esse tem sido o entendimento nosso como batistas, né? E terceiro, o próprio significado do batismo, né? Que o batismo tem um significado especial, que é o que a gente vai falar agora nesse ponto 7, né? O significado do batismo, ele nos mostra, né, de uma maneira muito clara o seu significado. Segundo nos orienta a Bíblia, em Romanos 6, de 1 a 13, o batismo cristão, que representa o arrependimento, simboliza uma mudança de vida operada através de 2 atos. Primeiro, a imersão, que é o mergulho, que simboliza, né, ou significa a morte para a vida de pecado, como está em Romanos 6, de 1 a 7, daqui a pouco a gente vai ler. E a emersão, que é a subida, né, que é a pessoa agora está figurando a nova vida em Cristo. Como se você estivesse ali mergulhando, né, enterrando a pessoa, a velha criatura morrendo, a morte para a vida de pecado, e agora a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então nós vamos ler aqui um pouquinho desses textos. Primeiro sobre a imersão, a morte para a vida de pecado, Romanos 6, de 1 a 7. Se você puder, abra sua Bíblia também nesse texto aí. Seja bem-vindo aí também, Serginho. Graças a Paz, a Mãe Guilmar também, seja bem-vinda, tá? Hoje é uma live um pouco diferente, eu estou só fazendo um estudo bíblico aqui, que fala sobre o batismo, tá? Mas vocês fiquem à vontade para participar como quiserem também. Romanos 6, de 1 até o 7 primeiro. Olha o que diz aqui. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, do Romanos capítulo 6, do 1 até o 7, ele mostra para nós o significado da imersão, do mergulho, né? Aqui ele até representa como sepultamento mesmo. Então a gente está morrendo para a vida de pecado. Nós estamos dizendo para todos, né, no significado do batismo, que a gente não quer mais viver a velha vida. Que a gente não quer mais viver no pecado, mas que a gente está morrendo com Cristo. Como Cristo morreu por nós, nós queremos morrer por Cristo. Viver agora para Cristo. E aí vem a segunda parte do batismo, né? O mergulho representa esse sepultamento, a morte para a velha vida, e a imersão significa agora a nova vida em Cristo, ressuscitando, né? Se erguendo para viver uma vida nova. E aqui está do versículo 8 até o 13. Olha o que diz. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, consideráveis como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, ou escravo, né? Para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Então, meus irmãos, o significado do batismo, né, é esse. Morrer para a antiga vida e viver agora uma nova vida em Cristo. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, né? Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então essa é a proposta do batismo para o cristão, essa é a proposta do batismo para quem quiser ser cristão, né? Se arrepender de seus pecados, confessar os seus pecados ao Senhor, confessar publicamente diante dos homens. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. Eu não quero mais viver uma vida de pecado, sendo escravo do pecado. Eu quero viver agora uma vida na dependência de Jesus, na dependência de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Queria deixar aí essa palavra para vocês. Na próxima semana a gente vai estar fazendo um estudo sobre a ceia, né? Quando eu tiver aqui um dia, né, disponível, eu vou estar também gravando aí esse estudo sobre a ceia. Por enquanto eu não vou botar a hora fixa para o estudo, porque a proposta é gravar o estudo
e depois deixar salvo no YouTube para quem quiser acompanhar, tá bom? Mas amanhã sim, teremos o Café com Esperança, às 17 horas, né? Esse sim, já tem data fixa, você pode participar. E hoje, às 19 horas, às 19h15, a gente vai estar tendo o nosso culto lá na igreja. E queremos convidar você, se puder também, para estar participando com a gente, tá bom? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Um abraço e Deus é conosco, né? Vamos pegar firme com Jesus, que Ele tem uma vida muito melhor para nós. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos aqui, meditando na Tua Palavra, estudando esse assunto tão importante que é o batismo. E eu quero agradecer pela vida dos meus irmãos e amigos que estiveram acompanhando. Eu quero pedir que o Senhor venha estar abençoando a cada um, na sua vida, na sua família. Todos aqueles que já foram batizados, que o Senhor possa abençoá-los, para que eles se mantenham firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas aqueles que ainda não foram, que ainda não entenderam, que esse estudo possa servir para ajudá-los a compreender melhor esse assunto, que é tão importante. Tanto é que, antes do Senhor subir para a tua glória, o Senhor deixou isso como um grande mandamento, como uma grande ordenança para que os teus 12 discípulos dessem continuidade. Precisamos pregar o Evangelho, precisamos fazer discípulos e levá-los a assumir esse compromisso através do batismo, representando realmente essa vida de arrependimento, essa vida de dependência do Senhor, para vivermos uma nova vida, para não nos acostumarmos e a ficarmos escravos do pecado, mas sermos libertos e podermos viver a nova vida em Cristo, para poder levar essa libertação e essa nova vida para tantas pessoas que também estão precisando. Ajuda-nos, ó Deus, pois assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, muito obrigado aí, tá? A participação de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente da nossa semana, restante de semana muito abençoada.